Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Meu nome é Rafael, sou proprietário dessa Tiguan que vocês viram aí. Se trata de uma Tiguan modelo e ano 2015, pacote prêmio. Fiz questão de destacar no descritivo do anúncio, porque eu percebi que é muito difícil encontrar o conjunto prêmio na Tiguan, ainda mais desse ano aí, 2015, né? A primeira coisa que eu tenho para dizer sobre o histórico do carro, esse carro ele pertence a um alemão que mora há 2 anos e meio no Brasil, mais ou menos. Esse alemão, a empresa que ele trabalha quando ele morava na Alemanha, presta serviço para a Volkswagen. E aí ele pediu transferência para o Brasil porque ele casou com uma mulher mineira. E chegando aqui no Brasil, ele comprou essa Tiguan de um médico que presta serviço também para a Volkswagen e ficou 2 anos e meio com esse carro, andando em Vinhedo, interior de São Paulo. Então esse carro ele tem um histórico de estrada, ele tem uma quilometragem alta pelo ano do carro, mas em compensação, por rodar a estrada, a suspensão dele está zerada, acabamento interno também zerado. Eu estou com o carro aqui há 60 dias em São Paulo e dá dó de andar com esse carro em São Paulo porque essas ruas realmente não merecem esse tipo de carro, né? Esse carro a gente recebeu como parte de pagamento de uma venda de um imóvel, então ele entrou como uma negociação e a gente aceitou o carro e, e esse é o histórico do carro, né? Bom, é um carro de procedência, tá? Como diz o próprio alemão, ele é um carro que tem pedigree, né? O carro hoje não tem quilometragem, tem pedigree, né? Se você pega aí da família do TSI aí, pessoalzinho que anda com Jetta, só anda acelerando, diferente do Tiguan, que é um carro que tem a mesma pegada esportiva, só que é um carro família, então quem tem um carro desse é um cara, né, diferente aí no mercado, que cuida dos carros, etc, que com todos os manuais do carro. Bom, qual que é a diferença do pacote premium, que é o motivo do vídeo? O motivo do vídeo é falar do pacote premium. É difícil quando você vai fazer o filtro de busca no mercado, se você colocar ano e modelo 2015, não 1415, é 1515, teto solar panorâmico, junto com banco de couro com aquecimento frontal elétrico, tá? Se você fizer uma busca, você pode encontrar uma Tiguan com teto, mas não com banco de couro, com banco de couro, não com teto, banco de couro com teto, mas não elétrico e não com aquecedor. Então, o pacote premium é esse conjunto de teto, bancos em couro elétrico com aquecimento, e aí algumas outras coisinhas, como por exemplo o keyless, que é o abrir e fechar o carro na presença e ligar o carro com o botão start-stop só com a presença da chave. Você não vai usar a chave em nenhuma situação para trancar, abrir, nada disso. Aí o Parque Assist, eu acho que é padrão, né, série das Tiguans, então ele estaciona sozinho o carro e, enfim, os outros itens que faz muita diferença, eu, por exemplo, andando com esse carro, são mimos, né, que o carro tem, que no dia a dia faz as famílias adorarem, que é o Auto Road, que é um assistente vou falar de ladeira, mas na verdade assim, muitos carros, depois que eu fui conhecer outros carros aí, muitos só travam na descida, né? Então esse carro ele trava no farol, tá? Pode ser reto, inclinado, declinado, ele trava, parou o carro, só tirou o pé do freio, ele vai travar as rodas, tanto no farol, subidinha besta, descidinha besta, ladeira íngreme, descida íngreme. É um assistente que ajuda, é bem legal assim no dia a dia no trânsito de São Paulo. A mulherada então adora esse tipo de assistente, porque é só você pisar no acelerador o carro arranca, né? Outra coisa que eu acho legal também no carro é um mimo, freio de mão no botão elétrico, tá? Para você parou o carro, botãozinho para travar, vai sair com o carro, botãozinho para destravar. Outra coisa que eu gosto bastante também é viajar com o carro. Você trava a velocidade no cruise control, né? Que se chama tipo velocidade de cruzeiro.
e, por exemplo, travou 100 por hora, você vai ficar com as duas pernas sem precisar apertar nenhum pedal, não precisa se preocupar, as pernas ficam extremamente relaxadas. E eu tenho um problema de família, meu pai também tem, que é quadril. Então eu andava muito com carro de embreagem, eu sentia as dores, mas eu não me tocava. Agora com esse carro automático eu descanso as pernas e não sinto dores mais no quadril. Uma coisa, um requinte que eu gosto de usar, aquecedor no banco. Esses dias de inverno em São Paulo, você esquenta o banco e funciona, bacana, bem legal isso daí. Teto solar, poxa, é panorâmico, tá? Ele não abre só um pouquinho, ele vai até o fundo, travou lá no fundo e ainda você tem mais visão. A criançada adora esse tipo de teto. O que mais que eu gosto no carro? Eu gosto da plataforma dele, é uma plataforma, ele é um carrão, só que ao mesmo tempo ele tem a mesma plataforma que o Golf, o mesmo motor, então assim, ele dá muita mobilidade no trânsito. E como ele é um carro turbo, então assim, você não vai ter problema nenhum de sair de uma faixa da esquerda para a direita, da direita e para a esquerda. Você não vai ter problema de digeribilidade com o trânsito. Faixas reduzidas, por exemplo, aeroporto de Congonhas, se você tiver muito trânsito, quiser rebater os retrovisores, você rebate a parte interna, que é esqueci o nome dele, desse sistema, você rebate os retrovisores. Retrovisor tem aquecedor, desembaçador, então seja em dia de chuva você liga o desembaçador, ele seca a água do espelho. O espelho interno, o retrovisor interno, ele é fotocrômico, né? Não sei se fala exatamente essa tecnologia, mas é o seguinte, vem a luz de fora forte para dentro do carro, ainda mais aqueles desavisados de trás que usa aqueles farol xenon, bateu no retrovisor, o retrovisor escurece um pouco para não dar reflexo no seu olho e você não ter problema aí com digeribilidade. O que mais que eu posso dizer assim que é bem legal no carro? Aí o resto, eu acho que quem conhece um pouco de TSI é 2.0 TSI e com tração 4x4. Então, para quem gosta um pouquinho de esportividade, o que significa isso? Significa que ele é um carro mais pesado, ele é mais pesado que um Jetta, por exemplo. Só que como ele é 4x4, ele anda já integral 90% da força na roda da frente e 10% nas rodas de trás. Isso faz com que isso daí é automático. Então, por exemplo, se você estiver numa ladeira e precisar de mais força na traseira, de 10 e para 30, automaticamente faz essa compensação. Tá? Se você for fazer trilha, por exemplo, um lado precisa de 90% da força, o outro 10%, ele compensa sozinho, né? Eu acho que vocês entenderam isso daí. Então, o que significa? Mesmo ele sendo mais pesado, ele é bruto também na saída. Por quê? Porque imagina um trem que só precisa da locomotiva para puxar todos aqueles vagões. Agora você imagina esse mesmo trem com força na locomotiva e no último vagão com força também. Então vai empurrar diferente o trem, certo? A mesma coisa funciona na Tiguan. A Tiguan, por ter esse 4x4, ela deslancha também. Numa brincadeira que você queira fazer aí numa saída de farol, alguma coisa, você sente que ela ajuda bastante. Ponto negativo? Tem sim, consumo. Ela faz 6,5 aqui dentro da cidade só na gasolina. A gasolina tem que ser DT Clean, Shell Power, né? E faz 6,5 na cidade. Mas não tem como, quer andar com o carro premium vai ter que gastar dinheiro com gasolina. Por ser Volks, manutenção, eu tô 2 meses só com o carro, entendeu? Mas eu sinto assim que o carro é muito resistente. E eu acho que a princípio é isso, tudo que eu teria para falar é isso daí. Valeu, boa sorte aí para quem comprar.